Hoje em dia a gente não pode dizer que migrar de área é uma coisa difícil, né? A gente tem tantas possibilidades, mas sempre fica, no fundo, aquele medo. Na área de vendas também, né? As pessoas tendem a ter um medo, um receio, aquela voz interna que te sabota, né? Então, não adianta ligar porque eu não vou conseguir, não adianta eu ir atrás porque o cliente vai dizer que não. Então, me diz assim, qual é o medo que tu tens que mais te desafia como profissional e como ser humano? Medo. Não sei se seria um medo, Dani, mas uma motivação que segue justamente me movendo, né, em direção aos objetivos, é justamente esse cumprimento de uma missão, né? Como eu disse antes, na parte de seguros é proteger as conquistas, na consultoria de finanças é ajudar a trazer também tranquilidade, possibilidade de mais realizações para as pessoas. Agora, com o curso de vendas também, ajudar todo mundo a ter mais sucesso, independentemente do que precise vender. Então, não é tanto medo, é mais motivação que está me desafiando mesmo. Tá, mas assim, quando a gente trabalha com vendas, principalmente vendas cara a cara, de ligar para a pessoa, que não é uma venda online, né? Tem aquele que te diz assim, tu não vais conseguir, não adianta ligar. A gente tem esse impulso inicial negativo. Como é que tu lida com isso? Como tu começou a lidar com isso lá atrás para aprender a superar? Certamente tu não eras uma pessoa tímida para começar a vender de pequeno, né? Mas assim, o lidar com essa frustração, porque o vender é buscar nãos, né? Quanto mais nãos você conseguir, vai ter um proporcional de sims, né? Mas ainda assim, tem um medo aí por trás de tipo, vou levar o não de novo, né? Bom, justamente, aliás, tem justamente um medo que é comum, acho, a todos que ingressam na área de vendas, que é o medo da rejeição. O medo do não, totalmente presente também. Mas isso me fez lembrar uma fala do Flávio Augusto, ele fala muito sobre vendas também. E aí, o que o vendedor precisa ter em mente, então? A gente falava antes sobre como a venda acaba virando o resultado de um método dela. Pode deixar de ser variável e virar, então, na verdade, um resultado de uma estatística. Então, em relação à rejeição, ao medo do não, o que tem que entender é justamente isso, que uma certa quantidade de nãos te leva a um sim. E aí, quando você vê isso se repetir, você forma justamente essa estatística e você sabe, então, justamente quantos nãos você tem que levar para ter um sim. Então, quanto ao medo da rejeição, por exemplo, o Flávio Augusto fala, imagina o trabalho de um coveiro. Se ele começa nesse ramo, que não deve ser fácil também, provavelmente ao atuar ali num primeiro enterro, ele vai chorar junto. Né? Se ele não for, não tiver uma pedrinha de gelo aqui no lugar do coração, né? Ele vai se comover com as pessoas que estão ali, né? naquela situação complicada e vai chorar junto. E vai ser assim no segundo caso, provavelmente no terceiro ele ainda fica bem triste, mas de repente já não rolam tantas lágrimas. E do 15º em diante, começa a ser só mais um. Então, acho que é um bom exemplo assim de como o medo, por mais que ele exista, ele não pode paralisar, porque se a gente enfrenta, ele vira só estatística e aí a gente vende mais. A gente pode dizer que a gente vai ficando calejado, é isso? Exato. Isso acontece em outras áreas também, né? Como um médico que perde o primeiro paciente, né? Como um financeiro que atua na primeira empresa que não tem dinheiro, que tem fluxo de caixa negativo. Isso tudo a gente vai ficando calejado, tu tens razão. Me diz uma coisa, o que tu dirias pro Eduardo de 25 anos atrás? O Eduardo que estava começando a empreitada nessa carreira de vendas. Olha, eu aumentaria até o intervalo, iria para uns 30 anos atrás, talvez, para dizer que a educação financeira é importante também,
Porque Certamente tu avisarias para comprar uns bitcoins. não necessariamente, até porque na época daí não existia ainda, mas a educação financeira que hoje eu até tenho, né, o privilégio de ensinar em palestras e na consultoria também, eu certamente não tive em casa, né? E eu acho que é a realidade de muitos. Então, se eu já tivesse esse conhecimento lá no passado, a realidade financeira de hoje também seria bem melhor. E principalmente pelo fato de a gente atuar com vendas, e ainda mais quem não segue um método e daí acaba tendo remuneração que se torna variável pelo fato de as vendas, para quem não tem o método, ser variável também. Essa educação financeira para lidar melhor com o dinheiro, ela faz muita diferença. Então, é um dos conselhos que eu daria. Fora isso, a questão de enfrentar o risco de rejeição, eu teria começado ainda antes, porque estranhamente eu já vendi o picolé, como a gente falou também lá no início, ainda quando criança, mas em outras situações de venda, aí eu comecei a ficar mais travado. Uma coisa que eu diferencio muito é que a venda interna ela é mais fácil, porque o cliente chega para você já querendo comprar, né? Mas é curioso que tem vendedor que ainda assim deixa o cliente escapar. Agora, a venda que você precisa ir atrás do cliente, ela é mais difícil. Então, eu teria buscado mais disso para já superar qualquer problema nesse sentido ainda mais cedo.